Mateus 17, de 1 a 9. Peço a você mais uma vez a gentileza de se colocar em pé e logo após a leitura e a oração os irmãos poderão se assentar. Mateus 17, de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Amém. Pai, que bênção é a tua palavra, Senhor. Que bênção, Senhor, que temos em nossas mãos esse tesouro rico para o nosso crescimento espiritual. Esse alimento bendito que sacia a fome da nossa alma. Em nome de Jesus, abençoa agora, Senhor, falando ao coração da tua igreja, falando à mente, à alma. Ó Senhor, vem transformar a nossa vida e nos dar, ó Deus, esta alegria que só aqueles que conhecem a Cristo, o Cristo vivo e verdadeiro, podem desfrutar. Em nome dele é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, querido. Essa passagem, ela se encontra num contexto bastante interessante e importante para nós, que começa num diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus se retira do meio da multidão e vai para um lugar à parte com os discípulos. Jesus costumava fazer isso, até mesmo com o objetivo de avaliar o que os discípulos estavam aprendendo, o que eles estavam entendendo a respeito da pessoa de Jesus, da obra do Senhor Jesus. Então Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E eles começam a dizer, alguns dizem que é Elias, outros Jeremias, um dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, adiantando-se como sempre, era impetuoso, e ele se adianta e diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus então diz para ele: Pedro, em verdade eu te digo, que isso não veio de você. Foi o meu Pai que revelou isso a você. E eu vou dizer, você é uma pedra. Mas em cima dessa pedra, da confissão que você fez, que eu sou o Cristo, é em cima dessa pedra que a minha igreja vai ser edificada. Mas logo na sequência dessa revelação bendita, Jesus Cristo começa a dizer: é necessário que eu vá para Jerusalém, seja rejeitado, desprezado, morto. E quando ele diz isso, Pedro se adianta novamente e diz mais ou menos assim a Jesus: Senhor, não diga isso. Não pense numa coisa assim, que o Senhor vai para Jerusalém, que é necessário que o Senhor morra. Não, isso não vai acontecer. Não vai. Olha, ele diz assim, só para os irmãos acompanharem. O versículo 22 do capítulo 16. Ele diz assim: então Pedro, olha o que ele faz. Pedro chamando-o à parte. Pedro chamou Jesus à parte. Falou: preciso ter uma conversa com Jesus. Preciso falar para ele, preciso aconselhar Jesus.
e começou a repreendê-lo. Preste atenção nisso. Pedro agora, né? Agora eu sou Pedro, a pedra. Ele pensou isso daí, né? Eu recebi uma revelação de Deus. Falei que Jesus é o Cristo, só eu acertei. Então logo ele já foi lá para repreender Jesus. E ele diz assim: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. E ele pensou que ele estava fazendo grande coisa, né? E Jesus então volta-se para Pedro e diz assim, versículo 23, sai da minha frente, Satanás. Puxa, sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Percebam isso, que repreensão dura de Jesus. Parecia que Pedro queria o bem de Jesus, né? Não é verdade? Ele não queria que Jesus morresse. Ele só não queria isso. Mas se Jesus não morresse, meus amados irmãos, o que seria de Pedro? O que seria de nós? Jesus ele veio com esse propósito. E Jesus, nessa expressão de Pedro, olha que importante. Primeiro, a boca de Pedro é usada por Deus. Tu és o Cristo. Segundo, a boca de Pedro é usada por Satanás. E Jesus, no discernimento espiritual, que somente ele tinha, ele faz essas duas distinções importantes. Mas, depois dessa repreensão, 6 dias depois, diz o texto, que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, e sobe com eles a um monte. E Jesus vai conceder a estes homens uma oportunidade de uma experiência tão extraordinária que jamais um homem na face da terra pôde ter. Diz que Jesus é transfigurado diante deles. O rosto de Jesus resplandecia como o sol. Você já tentou, né? Quando a gente era criança, não sei se vocês tinham isso, mas lá em Arealva, né, onde eu morava, a gente tinha essas coisas. Criança que não tem que fazer, cidade pequena, né? A gente às vezes ia caminhando, olhando. Vamos ver quem consegue olhar mais para o sol? Você já fez isso quando era criança? E a gente ia olhando para o sol, quem conseguia mais, né? Daí a hora que você voltava, você fazia assim, o olho estava até meio, né, embaçado. Logicamente, né? Não tinha como. Mas você imagina, Jesus, o rosto de Jesus brilhava como o sol, mas o sol estava ali diante deles e com certeza eles tentam encobrir o próprio rosto. Diz que as roupas de Jesus se tornaram brancas como a luz. Brancas como a luz. E aparecem 2 personagens muito importantes e conhecidos do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E eles conversam com Jesus. Mas o que é que eles estavam conversando com Jesus? Porque Mateus não nos diz, mas Lucas fala. Lucas diz lá no capítulo 9, versículo 31, que eles conversavam com Jesus sobre a morte de Jesus. Então percebam como isso é importante. Porque Jesus havia dito aos discípulos, aos apóstolos, é necessário que eu vá para Jerusalém e que eu morra em Jerusalém. Pedro chega e diz, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Tira isso da cabeça. Jesus repreende Pedro por isso. E agora vem Moisés e Elias e Jesus, as pessoas mais importantes que representavam a lei e os profetas do Antigo Testamento, estão dizendo ali que era sobre isso que eles falaram, que a lei representada por Moisés e que os profetas representados em Elias, era sobre isso que eles falaram. Todo o Antigo Testamento apontava para a morte do Senhor Jesus Cristo, a necessidade dele vir ao mundo e morrer pelos nossos pecados. Então, Jesus está ali, a pessoa de Cristo, resplandecente aos olhos desses 3 homens, representantes da igreja, colunas da igreja, e também a representação
ali nas pessoas de Moisés e Elias, da lei e dos profetas, das Escrituras, do Antigo Testamento. Estão ali dizendo da necessidade do Senhor Jesus Cristo morrer. E como igreja, aqueles homens precisavam compreender esta verdade, que esta verdade era essencial para o nascimento da igreja. E a razão da igreja existir hoje é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então eles precisavam compreender isso. Mas o que acontece? Será que Pedro aprendeu? Será que Pedro entendeu? Parece-me que não. Quando ele vê Moisés e Elias, eles estão conversando sobre a morte de Jesus, o que é que Pedro diz? Senhor, lá vai ele de novo. Já não bastou a repreensão, né? Não, sabe aquela pessoa que não aguenta falar, que perde o amigo, mas não perde a piada? Era Pedro, né? Aquela coisa, eu tenho que falar, não consegue segurar. E ele foi lá falar. Senhor, ó, teve uma ideia aqui. Vamos fazer uma tenda. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. De repente vem uma nuvem, e do meio daquela nuvem, uma voz. Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Este é o meu filho amado, ouçam-no. Eu imagino que Deus estava falando para Pedro nessa hora, né? Para de falar, rapaz. Você está falando demais. A hora que não é chamado. Você está dando muito palpite. Você acerta uma. Mas toma cuidado. Você tem que falar a hora que eu movo a sua boca, o seu coração, para você falar. Não era hora, não era tempo de Pedro falar nada. Nem Tiago e nem João. Era tempo da igreja representada neles de ouvir, aquietar, ouvir, saber que Ele é Deus. Lembra do Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Era hora de Pedro ficar quieto e só ouvir, só aprender, olhar e contemplar o que Deus está lhe revelando naquele momento, queridos. E qual é a reação dos discípulos diante dessa voz? Eles são tomados de medo, diz os versículos 6 e 7, né? O versículo 6 fala que eles são tomados de medo, e o versículo 7 vem e Jesus diz, vocês não precisam ter medo. Você observa o que é a ignorância espiritual? Lembram-se do pai de Sansão? Quando o anjo aparece a ele, o anjo do Senhor aparece a ele e ele fala assim, eu vou morrer. O anjo fala para ele, rapaz, se eu quisesse te matar, já tinha te matado. Às vezes a ignorância espiritual nos leva a ter um entendimento errado do Senhor, das Escrituras, de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse um dia, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas nós achamos, em alguns momentos da nossa vida, nós achamos que nós já estamos preparados para falar de Deus, discutir sobre Deus, questionar até as ações de Deus. Nós temos muito a aprender. E a melhor maneira de aprender, sabe como é? Ficando calado, com o ouvido aberto, atento. Ficar calado. E tem horas na nossa vida que é tudo que Deus requer de nós. Aquiete-se, aprenda, seja tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir. Era isso que Pedro precisava aprender. Agora, depois de Deus ter dito isso, e Jesus ter dito, fiquem calmos, tranquilos, a nuvem desaparece. Moisés e Elias desaparecem e só ficam eles de novo com Jesus. O objetivo desta passagem, irmãos, era mostrar aos discípulos de maneira bem inequívoca que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus e que Ele foi enviado a esse mundo com uma missão de cumprir um
plano estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo, onde o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, deixaria sua glória, se encarnaria, viria a esse mundo, e as pessoas não iriam reconhecer de fato nele o Filho de Deus, a menos que o próprio Deus revelasse o seu Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Eles receberam essa revelação, então eles precisam, a partir de agora, entenderem quem é Jesus, por que é que ele veio, o que é que ele está fazendo, por que ele fez o que fez, para que pudessem, então, voltar para o mundo, descer do monte, e aí, de fato, serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que eles descem do monte, percebam, eles ainda não estão preparados para irem ao mundo. Jesus ainda não os envia. Jesus manda, olha, fiquem quietos. Olha o que está no verso 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Só então, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, com a compreensão que só o Espírito Santo de Deus pode trazer a um Filho de Deus, é que eles estariam devidamente capacitados e autorizados para irem ao mundo e falarem quem é Jesus para o mundo. É interessante que o apóstolo Pedro, ele fez o que Jesus ordenou. Após a ressurreição de Cristo, Pedro escreveu uma carta, duas aliás. E observem comigo na segunda carta, vamos lá no fim, bem no finzinho mesmo da sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, eu vou ler primeiramente os versículos 16 a 18. Olha o que Pedro vai escrever sobre essa experiência que eles tiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Observem o testemunho dele. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18. Segunda de Pedro 1, 16 a 18. Olha o que ele diz. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Nós conhecemos a Jesus, nós recebemos a revelação. O que nós estamos testemunhando aqui para vocês não é uma coisa que nós inventamos, é algo que nós vimos com os nossos próprios olhos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e nós queremos declarar isso a vocês. Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós vimos a sua glória, a manifestação da sua glória. Ele transfigurou-se diante dos nossos olhos. O seu rosto ficou com uma luminosidade tão resplandecente como o sol. As suas vestes ficaram tão brancas como a mais branca luz. Nós vimos ali e ouvimos a voz de Deus no meio da nuvem dizendo: este é o meu filho. Este é o meu filho. Queridos, hoje nós estamos aqui porque nós somos alcançados por meio de Cristo e pela sua palavra, por esta palavra. Esta palavra que foi proclamada e tem sido proclamada no mundo todo, desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, alcançou a mim e a você, para que nós saibamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e nós creiamos nele de todo o nosso coração, e nós possamos adorá-lo como ele é digno de ser adorado, e nós possamos também crer e encher o nosso coração de esperança que o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar, porque ele está vivo, ele é o Filho de Deus. Então, por que é que nós recebemos a palavra de Deus, eu e você?
Nós recebemos a palavra de Deus porque Deus decidiu se revelar a nós. Isso não veio de nós. Se hoje você conhece a Jesus, não é porque você, pela sua própria capacidade, chegou à conclusão de que Jesus é o Filho de Deus. Não, querido. Entenda isso. Deus se revelou a você. Isso não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus que mostrou isso a você. E mostrou isso a você com um propósito. Para que você possa conhecer o Senhor. Para que você possa adorar o Senhor. Para que você possa prestar culto ao Senhor. E para que você se torne uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. É com esse objetivo. Com esse objetivo. Então, assim como Jesus se dirigiu a Pedro, corrigindo Pedro, porque Pedro, ele disse a Pedro, você não levou em consideração as coisas de Deus. Eu pergunto, para mim e para você, será que nós temos levado em consideração as coisas de Deus na nossa vida? Se você recebeu uma revelação tão grande da parte de Deus, você tem considerado o privilégio que Deus te deu? De você receber algo que as pessoas não recebem? Eu fui lá ao corpo de bombeiros agora de manhã para pregar a palavra ali. Preguei a palavra. Tinha ali talvez 10 bombeiros ali, não sei. Mas nós estávamos ali pregando. Eu não sei se alguma daquelas pessoas ouviu e entendeu. Mas se algum deles ouviu e entendeu, não foi por causa da minha prédica, mas foi pela ação bendita do Senhor que se revelou a algum deles. E se isso aconteceu, meus irmãos, é que uma daquelas pessoas, ou duas, eu não sei, ou talvez nenhuma, mas se uma delas chegou a essa conclusão, aquela pessoa tem que reconhecer: que privilégio, que honra que o Senhor me deu. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, o dono de todo o universo, aquele que é o centro da vida e da história, decidiu se revelar a mim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, eu que não sou nada. Eu que estava morto nos meus delitos e pecados, Deus decidiu se revelar a mim através de Jesus. Meu irmão, isso é um privilégio. E nós temos que reconhecer esse privilégio que o Senhor nos dá e traduzir esse privilégio, responder a esse privilégio com adoração, com louvor, com serviço, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Eu pergunto a você, como é que você cultua Jesus? Porque esse texto sagrado, meus irmãos, é uma revelação de como será a vida no reino. E nós entendemos pela fé que nós já estamos no reino. Amém, irmãos? Nós somos cidadãos do reino. E quando nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus, nós estamos testemunhando esta verdade, que somos cidadãos do reino dos céus. Que entendemos o que Jesus Cristo fez por nós, que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou. O significado disso, nós estamos vivos espiritualmente, para compreender toda essa realidade espiritual e as implicações dela. E isso tem que nos levar a uma vida de culto. E uma das manifestações do culto é quando nós nos reunimos aqui como igreja. Eu creio que a intenção também do Senhor, naquele momento, através de Pedro, Tiago e João, que estavam ali representando a igreja, era ensiná-los como a igreja deve adorá-lo. Quando nós nos reunimos como igreja, como nós devemos adorar ao Senhor. A primeira coisa importante que nós vemos aqui é que na adoração do povo de Deus, Jesus Cristo é o centro. Mais uma vez eu digo isso, na adoração do povo de Deus, Jesus Cristo é o centro. E quem nos conduz na adoração é a palavra de Deus, é o Espírito Santo por meio da palavra.
A única maneira de nós recebermos a palavra do próprio Deus é dando o valor que a palavra tem e que Cristo tem no culto. Porque ali nós temos Jesus Cristo, nós temos a palavra escrita representada na vida de Moisés e de Elias que estão ali, que eram as escrituras que eles tinham naqueles dias. Porque se nós não dermos valor a isso, nós não ouviremos a voz de Deus falando a nós. Deus só falou depois. Mas eles precisaram primeiro entender que Jesus está no centro, que toda a palavra de Deus aponta para Cristo. E só assim nós estaremos devidamente preparados, então, para receber a palavra de Deus nos nossos corações. Nós estamos aqui, amados, no culto, para contemplar a Jesus. E em toda a sua majestade, o mundo não conhece a Cristo, mas nós conhecemos. Ninguém vem aqui para ouvir o pastor. Não vem à igreja para ouvir o pastor. Não vem à igreja para ouvir um conjunto tocando. Se nós não tivéssemos um conjunto, se nós nem sequer tivéssemos um pastor, ainda assim nós poderíamos adorar o Senhor. Poderíamos cultuá-lo. Porque tudo que nós precisamos para cultuar a Deus é de Jesus Cristo, e da sua palavra, e da fé nele, entendermos quem ele é e o que ele fez por nós. É disso que nós necessitamos, meus irmãos. É para isso que esse texto aponta. Então, quando nós cultuamos a Deus, nós somos tomados por aquele sentimento espiritual, aquele sentido espiritual que o Espírito Santo traz para nós, que Jesus Cristo, aquele para quem olhamos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. É o justo que morreu pelos injustos. É o inocente que deu a sua vida por um culpado. Ele é o Deus perfeito que se revelou a nós. E nós estamos ali para cultuá-lo. Ele é o Cordeiro, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei que está sentado na sua glória. Queridos, nós precisamos compreender essa verdade e adorar ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele voltará. Então, amados, o culto não é sobre nós, é sobre Ele. O culto não é para nós, o culto é para Ele. Nós não estamos aqui para falar de nós. Nós estamos aqui para contemplá-lo, para ouvi-lo, para conhecê-lo, para aprender dele e para adorá-lo. O culto, então, é esse momento especial onde nós estamos ali para ouvir a voz de Deus. Não é um espaço para discutirmos ideias humanas, nem para falar dos homens e dos feitos dos homens, mas o que Deus mesmo fez, inclusive, através dos homens que Ele escolheu. Então, o único objetivo do culto é para estarmos aqui, ouvir a voz do Senhor e adorá-lo, contemplá-lo na beleza da sua santidade. Esse é o objetivo. Mais uma vez eu digo, Moisés e Elias estavam ali. As escrituras estavam ali representadas. E é interessante o que o Senhor Jesus Cristo testemunha em João capítulo 5, versículo 39. Ele diz assim: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você percebe por que a Bíblia foi escrita? Ela não foi escrita para nossa curiosidade. Há muita gente que quer questionar coisas que Deus não revelou. A Bíblia foi escrita para revelar Jesus Cristo. Tem gente que vem com perguntas, às vezes, as mais absurdas e menos importantes da vida. Com quem cai em casa? Já viu aquela pergunta assim? Com quem cai? Que vai mudar na sua vida saber com quem cai e casou? Eu pergunto isso. Mas tem gente que vem com as perguntas, porque eu vou pegar. Vai pegar o quê?
O que importa é Jesus Cristo, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. As Escrituras testemunham de Cristo. Deus não perdeu tempo com especulações para que a gente pudesse ficar. E Deus não se preocupa com as nossas curiosidades, sabia disso? Deus não se preocupa com a curiosidade humana. Às vezes nós temos perguntas, eu vou fazer uma pergunta, é a pergunta de Pedro. De alguém que não entendeu absolutamente nada. Você compreende que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente? E quando o Espírito Santo de Deus, ele está na condução da nossa vida, nós fazemos as perguntas certas? Mas quando nós agimos por conta própria, na carne, nós fazemos todas as perguntas erradas? Então a importância de falarmos as coisas certas, de fazermos as perguntas certas, com o objetivo de conhecer a Cristo. E Jesus continua em João 5,39, ele fala nos versículos 46 e 47, ele diz aos judeus: se vocês de fato crescem em Moisés, olha que importante, que é Moisés que aparece lá. Se vocês crescem em Moisés, também creriam em mim. Pois ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então Moisés e Elias estavam ali, somente com esse objetivo, dizendo assim: olhem para ele. Tudo que nós escrevemos, ele é a razão. Ele é o centro, Jesus Cristo. E aqueles homens não só ouviram o testemunho de Moisés e de Elias, mas eles ouviram a voz do próprio Deus, que lhes falava sobre a necessidade deles darem ouvidos a Jesus para que pudessem crer nele. Você se lembra do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir as Escrituras Sagradas. E o culto é um espaço especial que Deus nos dá para isso, meus amados irmãos. Então, o culto é o momento do encontro. Deve ser para nós o momento mais aguardado da nossa semana, onde nós deveríamos nos preparar espiritualmente, porque nós devemos ir para o culto com esse desejo, essa fé. Deus vai falar comigo. Deus vai falar conosco. No momento em que nós estivermos adorando o Senhor, na beleza da sua santidade, Ele estará falando conosco por meio das Escrituras. Ele fala conosco, o Espírito Santo vai nos conduzir para as Escrituras. É isso que Ele vai fazer, e Ele vai levar-nos a um temor reverente e cheio de gratidão. Não aquele medo dos apóstolos, que eles ficam com medo quando Deus fala, mas um temor reverente, cheio de gratidão. O culto deve causar esse impacto na nossa vida, meus irmãos. Então, tocados no mais profundo do nosso ser, convictos da verdade de Cristo, nós somos renovados em santidade, porque nós estamos diante daquele que é todo santo, que as suas vestes resplandecem de santidade, de pureza. E nesse contato com a santidade de Cristo, com a palavra de Deus, nós somos santificados, lavados pela palavra do Senhor, purificados pela palavra de Deus, para estarmos em comunhão com o Cristo vivo, meus irmãos. Então, amados, Pedro, Tiago e João viram o Cristo exaltado, majestoso, glorificado pela fé. Viram Moisés e Elias, ouviram a voz de Deus. E Pedro então deixa o seu testemunho para nós. Eu não li o versículo 19, lá de 2 Pedro, 2 Pedro 1, agora eu leio só o versículo 19. Depois dele dar o testemunho de que eles viram Jesus, ouviram a voz, foram testemunhas oculares, ele diz assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética,
E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Que coisa linda, queridos irmãos. O que ele está exaltando aqui? Ele está exaltando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve estar no centro da nossa vida, porque Cristo encarnou-se, o Verbo se fez carne, e o Verbo novamente se traduziu em nós pela palavra, deixou o seu testemunho para nós aqui, para que nós possamos ter comunhão com Deus. Como que eu posso ter comunhão com Deus? Eu aprendo isso por meio das Escrituras. Como eu posso ser alimentado espiritualmente? Por meio das Escrituras. Como eu posso ter comunhão com Deus? As Escrituras me ensinam tudo que nós necessitamos para um viver piedoso, santo. Isso Pedro vai trazer aí no capítulo 1. Aí da segunda carta ele vai falar isso. E ele vai falar, apontar para o testemunho das Escrituras, a importância fundamental das Escrituras. Meus amados, nós temos dito isso aqui nesses últimos tempos. É por isso que tem tanta gente querendo desacreditar as Escrituras. Gente que diz que tem que redefinir, que tem que reinterpretar as Escrituras. E aí com uma série de visões hermenêuticas, dizendo, olha, nós temos que ler a Bíblia assim, temos que ler a Bíblia assada. Não, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ler a Bíblia com santa reverência. O crente que conhece o Senhor tem que ler a Bíblia com santa reverência diante do Senhor. Ler a palavra de Deus com o coração aberto e cheio de temor do Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo, a iluminação do Espírito, para que o Espírito fale ao seu coração. E você não faça outra coisa, não creia em outra coisa, senão naquilo que a palavra de Deus diz. Esse é o meu filho, a ele ouvi. Eu não estou dizendo que a Bíblia é o Filho de Deus. Mas a Bíblia é o único testemunho verdadeiro que nós temos de Jesus Cristo. Não existe outro. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela é infalível, ela é inerrante. E nós não temos necessidade de outros testemunhos. O que nós precisamos é nos voltar para a Bíblia, como naqueles dias. Os olhos dos discípulos se voltaram para o Senhor. Amados, nós precisamos crer nesse testemunho maravilhoso, para que a luz do Senhor vá iluminando o nosso ser, vá brilhando, vá tirando todas as trevas dos nossos olhos, da nossa mente. Né? Como o salmista vai dizer, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha que coisa linda, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso é maravilhoso. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, vai dizer a palavra do Senhor. Então caminhe pelo caminho que Deus já determinou para nós. Lemos no início desse culto as palavras de Paulo a Timóteo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, como que sentindo coceira nos ouvidos, vão procurar mestres que vão inventar fábulas. Você viu o que Pedro disse? Nós não falamos fábulas, nós não inventamos nada, nós só testemunhamos aquilo que vimos e ouvimos. Isso é a verdadeira testemunha. Então nós temos, para o nosso deleite, para o nosso aprendizado, nós temos a palavra do Senhor, queridos. Que ela seja referência para a nossa vida, que ela seja referência para o nosso culto ao Senhor, que ela seja referência para tudo que somos, fazemos e temos, em nome de Jesus. E que o Senhor seja exaltado e que a gente possa testemunhar assim. Por que você vive desse jeito? Porque a Ele ouvi. Porque a Ele ouvi. Por que o seu casamento é desse jeito? Porque a Ele ouvi. Testemunhe quem é o Senhor da sua vida.
em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Vamos estar falando com Deus. Vou pedir ao nosso irmão Cristiano que nos eleve a Deus nessa oração, meu amado. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã gloriosa que o Senhor nos permitiu estar na Tua presença, podendo Amém. cultuar ao Senhor, sendo edificados pela Tua palavra, entendendo o propósito de nós estarmos aqui nesta vida, nesta terra. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor é Deus sobre todos, tem todo o poder em Tuas mãos, e o curso da nossa vida e de todo o nosso planeta, todo o universo está nas Tuas mãos. Amém. Nada foge ao Teu controle, Senhor. Que possamos entender cada dia mais o que o Senhor quer de nós, de como agir, de como levar a Tua palavra. Amém. E que muitos também possam ter a iluminação que o Senhor nos deu. Sim, Que o Senhor possa abrir o coração daquelas pessoas que estão longe do Senhor, mas que um dia foram escolhidas por Ti. Amém. Que possamos ser instrumentos para que elas possam voltar e estar junto conosco, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Amém. Agradecemos por este culto maravilhoso, pelo nosso domingo abençoado, e que em nome de Jesus estaremos firmes, lutando, vencendo no poder do Senhor. Amém. Eu oro em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Queridos, nós queremos agradecer e receber com muita gratidão e alegria no coração o João Paulo, a Eduardo e a Gabriela. Que Deus abençoe vocês, viu? Já os cumprimentamos ali na entrada. Louvado seja Deus pela vida dos nossos amados. Sejam muito bem-vindos, viu? A casa é do Pai, os filhos são sempre bem-vindos. Deus abençoe vocês. Amados, nós temos um aviso importante com o meu ilustre Péricles, né? Domingo que vem, especial, né, Péricles? Hã? Mais um domingo especial, né? Amém. Queremos convidar mais uma vez a cada um de vocês para que estejam conosco no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, para o nosso café. Né? Café em comemoração ao Dia dos Pais, que vai acontecer, e o Dia das Mães, que já aconteceu. Né? Estejam procurando a Laine para dar o seu nome, está lá atrás. Está toda amarelinha hoje, né? Vai ser fácil identificar, tá reluzente. Né? Então, crianças de 7 a 11 anos, R$ 5,00. Acima de 12 anos, R$ 15,00. Tá? E para nós vai ser um privilégio muito, muito, muito grande, especial, receber cada um de vocês. E assim, como nós já dissemos, temos informações de que o cardápio, para quem participou do último, né, vai ver que foi melhorado. Queremos atingir as 6 estrelas, as 7 estrelas agora, já são 6, queremos buscar a 7ª estrela. Tá Amém. bom? Deus abençoe a cada um. Amém. Vamos participar. Domingo que vem, então lembrando, não haverá o culto da manhã, só a escola bíblica dominical. Após, então, o café da manhã, a nossa escola bíblica às 10 horas. Então, dá bastante tempo para tomar bastante café, né, irmãos? E a gente está aí em comunhão uns com os outros, desfrutando desse momento muito gostoso, muito especial. Não deixe de participar, venha estar conosco aí. Também a nossa irmã Vilma pede para avisar a todos os pais que a inscrição da escola bíblica de férias vai até o domingo que vem também. Após o dia 9, não se receberá mais inscrições. Só vai até o dia 9. Então, se você ainda não inscreveu seu filho, se você quer inscrever também alguma outra criança, algum amiguinho, algum parente que você queira trazer à escola bíblica de férias, até domingo que vem, sem falta, porque eles estão confeccionando algumas coisas e precisam do tempo para fazer tudo ali com os nomes e tudo mais de cada criança, tá bom? E no dia 30, nós teremos assembleia para a eleição de diáconos, no domingo, às 9 horas da manhã, tá bom? Vamos ficar em pé, queridos, e vamos receber a bênção e ir então para as classes. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Uma boa aula.